Open de Portugal de Velocidade by Michelin arrancou no sul do país, depois do tardio início de época devido à pandemia do novo coronavírus. A primeira jornada da competição teve então lugar no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Depois de 2019 ter sido o ano de estreia da competição e ter recebido nota alta, o Open volta a fazer parte dos calendários das competições nacionais de velocidade. Em Portimão e debaixo de um calor intenso, alinharam 13 carros distribuídos pelas várias categorias, de GTs, que este ano terá um campeão absoluto, e ainda de turismos, onde também será sagrado um campeão na categoria. Há ainda oportunidade para os Super 7 e para os Kia Ceed participarem no Open de Portugal de Velocidade by Michelin, com uma categoria própria para cada um. Como já é habitual, houve sessões de treino, sessões de qualificação e, por fim, a dita prova de fogo. Isto é, 3 corridas ao longo de 2 dias. As 2 primeiras em formato sprint, com uma duração de 20 minutos, e por último a corrida em formato de endurance, onde os pilotos têm de desafiar a resistência dos carros e até deles próprios, durante 40 minutos. Passamos então para a primeira corrida do Open Portugal de Velocidade by Michelin do fim de semana. Quem cruzou a meta em primeiro lugar foi Paulo Pinheiro, ao volante do Porsche 991 GT3 Cup. O piloto conquistou ainda o lugar mais alto do pódio entre os G2. Nós arrancamos com pneus usados já, para gerirmos para amanhã para a corrida de sprint. Mudamos um bocadinho o setup do carro, estava mais suave. Não arranquei muito bem, mas fiquei em terceiro. Comecei a pressionar o Mota, que é um carro muito rápido e estava a andar bem também, e pronto. Ao volante de um Nissan Nismo GT-R GT3, José Correia foi o pole sitter da corrida 1. A partida foi dada e Correia carregou a fundo no acelerador, assumindo a liderança do pelotão. Atrás, e a rodar muito próximo do primeiro, estava Fábio Mota, perseguido por Paulo Pinheiro. Na volta seguinte, Nuno Batista ultrapassou Paulo Martins e assumiu a 8ª posição, lugar que não quis aquecer, já que na terceira volta era o 7º, empurrando assim Gabriela Correia para o 8º lugar. José Correia continuou a liderar até à 5ª volta, altura em que Paulo Pinheiro teve a oportunidade de ultrapassar Fábio Mota e subir assim para segundo. Francisco Mora também aproveitou a deixa de Pinheiro e passou para terceiro. Fábio Mota começou a ter problemas no Porsche e começou a rodar em quarto. Mais atrás no pelotão, Nuno Batista estava imparável. Numa luta renhida, mostrou que estava com sede de vitórias e tudo fez para chegar ao topo. Ainda na 5ª volta, Batista viu ficar para trás Pedro Marques e Daniel Teixeira, que passaram a rodar na 6ª e 7ª posição. Na volta seguinte, José Correia viu escapar a primeira vitória da temporada, quando um furo o obrigou a sair da corrida diretamente para as boxes. Altura perfeita para Paulo Pinheiro chegar à liderança e de lá não sair mais. Foi assim o primeiro a ver a bandeira de xadrez entre os carros, assegurando a vitória da classe de G2. Com mais 8 segundos e 345 milésimas que o primeiro, ficou Francisco Mora, que teve sempre um insistente Fábio Mota na traseira do Cupra. Cruzou a linha da meta em segundo lugar e arrecadou a primeira posição entre os TCR. O objetivo para a corrida era ganhar entre os TCRs. Fiz um bom resultado também, fiquei a geral em segundo atrás do GT. E foi isso. Foi uma boa corrida, foi uma corrida porreira e tive um bocado sozinho no início, só que depois o GT, o Fábio chegou-se e eu depois tive que acelerar para ele não me passar e pronto, mas foi divertido. Mesmo com problemas no Porsche, Fábio Mota conseguiu garantir o segundo lugar entre os G2, depois de ser o terceiro do pelotão a terminar a corrida.
Nuno Batista não quis tirar o pé do acelerador e depois de várias ultrapassagens, inclusive a carros mais atrasados, passou a linha da meta em quarto e fechou assim o top 3 da classe G2. Foi uma corrida interessante, arrancámos bem, conseguimos manter o segundo lugar da geral durante quase metade da corrida. Depois tivemos ali um problema técnico, perdemos algum tempo. Depois eu também cometi um pequeno erro, atravessei o carro e perdi algum tempo, do qual depois consegui recuperar algumas posições. E depois tive um duelo muito interessante com o Francisco Moura no final, dou-lhes parabéns. Teve um comportamento exemplar em pista e estou muito contente. Não correu como eu esperava, tive um toque, deram-me um toque logo na terceira curva, na primeira travagem forte, em que me fizeram fazer um peão e eu passei para o último, depois vim a recuperar muito bem, com um excelente ritmo de corrida. Acabei perto do Fábio Mota e do Francisco Moura, mas queria mais e amanhã vamos tentar fazer mais e melhor. Sempre muito próximos andaram Pedro Marques e Daniel Teixeira. O jovem piloto do Bom Piso Racing Team viu a oportunidade de chegar ao top 5 na 9ª volta. E não pensou duas vezes, ultrapassou Marques e viu a bandeira de xadrez no 5º lugar, o que lhe deu ainda o lugar intermédio do pódio dos TCR. Na retaguarda da corrida, poucas alterações, ainda que com algumas investidas. Gabriela Correia foi a 7ª a cruzar a linha da meta, mas primeira em T1. Ao volante de um Volkswagen Golf GTI, Paulo Martins foi o primeiro em T2. Está bastante calor. Nós mudamos o setup todo do carro depois dos treinos cronometrados, ou seja, ainda não tínhamos rodado. Experimentámos este setup, não fomos tão felizes como aquilo que gostaríamos, mas conseguimos manter em pista e ser competitivos e andar sempre a rodar junto dos carros da frente e fomos ganhando posições volta após volta, mas foi muito bom. Mais atrás e com menos uma volta ficou José Rodrigues, terceiro entre os TCR. Pronto, não correu como esperava, arranquei muito bem, cheguei logo na curva 1 a primeiro lugar e na travagem para a curva 3 estávamos todos muito juntos, os TCRs que me travamos um pouco mais tarde, o Nuno Batista no GT no Porsche travou um pouco mais cedo, eu tentei meter por dentro, houve um toque e depois na confusão furei e tive que ir à boxe e pronto, a corrida ficou um bocado estragada. Nas restantes categorias, vitória para Jorge Silva em T4. Já José Fafiães deixou o conhecido Faísca em casa e aventurou-se com um Honda Type R, que o levou a conquistar o troféu do primeiro lugar dos TCS. Isto foi uma experiência nova para mim, nunca corri com um carro de tração à frente. De manhã andava aos papéis à procura do carro completamente, estava em 2,24, à tarde já consegui baixar, já estou em 2,11. Se eu subir amanhã a 13 segundos ou se baixar a 13 segundos eu ganho aos Porsche. Apesar de continuar a andar sozinho, sou o único TCS, tenho pena, mas ando sozinho, mas fiz o que pude e diverti-me um bocado. Quanto a Luís Silva, foi o quarto entre os TCR. Ao contrário do que é habitual, não houve pódios devido à Covid-19. Foram apenas entregues os prémios a cada piloto, uma forma de evitar ajuntamentos e não comprometer a segurança das pessoas. A juntarem-se à festa, ainda que fora da pista, estiveram, no entanto, dois rostos bastante conhecidos dos portugueses. Dois pilotos a dar cartas nas pistas internacionais e agora a serem embaixadores do Campeonato Open de Portugal de Velocidade by Michelin. Filipe Albuquerque, da Fórmula E, que não pôde estar presente, e Tiago Monteiro, atualmente a competir no WTCR.
Acho que isto foi uma rajada de ar fresco necessária ao automobilismo nacional e realmente era importante haver uma categoria com evolução, com futuro, com desenvolvimento e com uma visão a meio e longo prazo. E quando fui desafiado pelo Pedro Marreiros e pelo Paulo Pinheiro para apoiar e para dar a cara um pouco para este campeonato, a ideia realmente é dar a entender que também cá em Portugal podemos fazer as coisas bem feitas, podemos ter uma carreira. O objetivo é claro, as ideias boas e a motivação grande. O Open dá assim um passo importante no automobilismo nacional e abre a porta à evolução de jovens pilotos. Estou muito ligado, obviamente, ao desenvolvimento de jovens pilotos e era uma preocupação minha, realmente, o facto de não haver uma coisa muito séria, profissional, concreta para a evolução de um jovem piloto que sai dos kartings. Para onde é que eu vou? Há uma opção, talvez, dificilmente duas, mas tinha que haver um campeonato onde um piloto possa ter uma carreira sustentável, com retorno para os parceiros, com carros interessantes para o público também. Regressamos às corridas. Segundo round do fim de semana para os pilotos. Emoções à flor da pele nesta jornada inicial, onde a vontade de correr era muita depois de um longo período de paragem obrigatória. E se as coisas correram mal a José Correia na primeira corrida, o mesmo não se pode dizer da segunda. Mais uma pole position conquistada, um bom arranque e finalmente o triunfo da corrida e ainda o primeiro lugar de G1. Foi bom, quer dizer, cheguei, fiz os treinos cronometrados, fiquei em primeiro nas cronometradas, né? Na primeira corrida arranquei em primeiro também, só que depois soltou-se uma peça, já andava com alguma distância do segundo, soltou-se uma peça da capa de rodas, rompeu o pneu rebentou e eu tive que abandonar a corrida. Hoje, a partir de primeiro também, consegui dar uma distância ao segundo e depois mantive, que já não valia a pena estar a forçar muito mais. Nem mesmo Pedro Marreiros, que arrancou do lugar ao lado da grelha, conseguiu passar o Nissan do piloto de Braga. Uma perseguição constante da primeira à última volta. Foi uma corrida basicamente de gestão, porque acabámos por ganhar a nossa categoria, G2, segunda geral. Sabia a partir daqui era impossível, ou praticamente impossível, a não ser que o José Correia cometesse um erro de o ir buscar, como ontem ele teve um problema mecânico e isso beneficiou-nos. Assim como José Correia e Pedro Marreiros, também o estreante Bruno Pires e Francisco Mora não largaram por um segundo o terceiro e quarto lugar. Mora ainda teve um insistente José Rodrigues atrás, mas um pequeno erro fez com que acabasse por perder algum tempo. Bruno Pires completou então o pódio e Francisco Mora cruzou a linha da meta em quarto. Pires arrecadou ainda o segundo lugar entre o G2 e Mora foi novamente o primeiro dos TCR. Estamos numa fase de aprendizagem com o carro. Eu corria nos clássicos 1300 com um Datsun e é uma diferença grande este carro. Agora, claro, parece que a partida correu bem a corrida, mas eu acredito que ainda há muito trabalho para fazer. É um carro exigente. Necessita de rodar com ele bastante para se poder espremê-lo ao máximo. No início não estava tão rápido, mas estava a poupar um bocadinho os pneus e pronto, no fim comecei a puxar mais um bocadinho e essa fiz a minha melhor volta às 2 voltas de fim, o que foi bom e pronto, estou contente, o carro estava bom, por isso estou contente. Mas se o top 4 foi sempre o mesmo durante toda a corrida, o mesmo não se pode dizer dos que seguiam atrás, onde a luta pelo melhor lugar foi constante. A partir da última posição da grelha, Nuno Batista fez um bom arranque, várias ultrapassagens e no final da primeira volta estava já na 6ª posição, atrás de José Rodrigues, que até então tinha estado a pressionar Mora. O piloto do Honda Civic bem tentou defender-se das investidas de Batista, que depois de ter encontrado o ritmo certo na 5ª volta, acabou por ultrapassar Rodrigues. Assumiu a 5ª posição até ao final, com José Rodrigues sempre na retaguarda, a pouco mais de 5 segundos. Nuno Batista fechou o top 3 da classe G2 e José Rodrigues ficou no lugar intermédio dos TCR. Devido ao facto de ontem termos descoberto uma fuga de água no radiador, eu não fiz o último qualifying, por isso tive que partir de último. As primeiras 2, 3 voltas foi para recuperar, no fundo, passar os carros mais atrasados.
Depois encontrei o meu ritmo de corrida, que eu considerei hoje que estava dentro daquilo que eu expectava, até um bocadinho melhor. Fiz o terceiro lugar entre os GTs, quarto, peço desculpa. Foi o que foi possível. Tinha o carro em melhores condições, melhor preparado para esta corrida, arranquei bem. Tive a primeira volta a lutar com 1 hora, mas infelizmente na última curva da primeira volta tinha os pneus de trás à temperatura não ideal e fugi um pouco traseira, fiz meio slide à entrada da reta da meta. Perdi 3 segundos que foram fulcrais. Atrás seguia Pedro Marques, que depois de ter partido em 8º, rápido pôs o Porsche à frente de Joaquim Teixeira na segunda volta e segurou o lugar até ao final. Já Teixeira caiu para a 8ª posição, mas na volta seguinte e depois de um ataque de Gabriela Correia, o piloto que partilhou carro com o filho desceu novamente um lugar na tabela. Gabriela Correia passou então a ser a 8ª entre o pelotão, um lugar que acabou por durar pouco tempo, já que Joaquim Teixeira viu a oportunidade de a ultrapassar na 5ª volta. Ainda que tenham andado sempre muito próximos, o piloto de Mursa conquistou o 3º lugar dos TCR. Gabriela Correia foi a primeira em T1. Hoje a corrida foi muito mais tranquila, tive muito mais competição ali direta com o Sr. Joaquim. Claro que ele não corre contra mim, mas no entanto é sempre bom ter um adversário mais perto. Seguiram-se Luís Silva, Pedro Silva, Bruno Sá, vencedores em T4 e T2 respectivamente, e José Fafiães, que arrecadou mais um primeiro lugar na classe TCS. É uma experiência, foi a primeira vez, estou em fase de iniciação no campeonato, é a primeira vez a correr aqui em Portimão e a primeira vez no carro, é uma fase de adaptação e é ir melhorando. Muito ligada ao desporto automóvel, a patrocinar corridas há 42 anos. A Michelin é uma das novas patrocinadoras do Open de Portugal de Velocidade. Nós fornecemos os pneus a todos os pilotos do Open. Há mais que uma dimensão de pneus a fornecer, porque são carros diferentes, etc. E nós somos responsáveis por ter pneus adequados a cada carro que entra no Open de Velocidade, e é isso que nós fazemos. Depois de uma estreia de sucesso em 2019, o Open de Portugal de Velocidade surge com um novo patrocinador e novos promotores, os pilotos Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro. Quer eu, quer o Paulo, temos estado muito mais próximo nos últimos anos dos carros mais atuais, nomeadamente dos GTs, e achámos que poderíamos dar o nosso contributo de uma forma mais cirúrgica num campeonato com estas características. Uma das grandes diferenças será a parte da promoção e da divulgação do campeonato, ou seja, nós estamos a tornar o campeonato mais profissional, estamos a tornar o campeonato com muito mais visibilidade, e tem sido um trabalho extraordinário do Pedro, e isto vai fazer com que seja mais interessante para as equipas e para os patrocinadores poderem se envolver no campeonato, porque ao tornarmos o campeonato visível, torna-se apetecível. Chamar mais pilotos, divulgar e promover a competição. Tudo pensado e organizado em cerca de 30 dias, num ano atípico no desporto automóvel. Num momento muito difícil como é este, como estou a dizer bem, nós temos 13 carros e para Braga teremos se calhar mais 3, passamos para 16 carros e tudo carros do nível elevado, com bons pilotos, portanto, é um nível médio bastante superior àquilo que tivemos em anos anteriores. Portanto, demonstra que os pilotos acreditaram no projeto. Achámos que era o momento para dar o nosso contributo. E dar o nosso contributo num momento de dificuldade, porque num momento de vacas gordas, passa a expressão, não faria muito sentido. E, portanto, entregámos-nos aqui ao Open de alma e coração, naquilo que são as nossas vidas profissionais e as nossas relações mais institucionais com patrocinadores e empresas com quem nós estamos muito relacionados. Pegámos nesses contactos pessoais, montámos o projeto, apresentámos o projeto e já há marcas a acreditar. Última corrida dos 2 dias de competição, 40 minutos em formato Endurance, que coloca à prova a resistência dos pilotos e permite ainda uma paragem nas boxes.
Tudo a postos, o Porsche da dupla Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro arrancou da pole position, com o Cupra TCR de Francisco Mora ao lado. Mas logo na curva 5, durante a primeira volta, um toque entre Gabriela Correia, Luís Silva e Paulo Martins fez com que os pilotos da JC Group tivessem de abandonar mais cedo a prova. Um desaire que acabou por dar oportunidade a José Correia, que tinha arrancado da cauda da grelha, de subir lugares e, no final da volta, era já o primeiro do pelotão. Também Fábio Mota passou para segundo e Nuno Batista para terceiro, perseguido por Francisco Mora. O autor da pole position desceu até ao 8º lugar. Na volta seguinte, poucas alterações houve entre o pelotão, já que o safety car entrou em pista, à exceção de José Rodrigues, que passou para a frente do Porsche de Pedro Marques. Bandeira verde na 5ª volta e na 6ª várias investidas entre pilotos, com Nuno Batista a conseguir ultrapassar Fábio Mota. Foi então que Paulo Pinheiro correu atrás do prejuízo e ultrapassou não só Daniel Teixeira, como também Pedro Marques, mas não parou por aqui e na volta seguinte era já o 4º do pelotão. Também Marques passou para a frente do Cupra de Teixeira. 8ª volta e mais mudanças, com alguns carros a fazer paragem obrigatória nas boxes. Francisco Mora e José Rodrigues subiram para 2º e 3º lugares. José Correia perdeu por alguns momentos a primeira posição, no entanto, assim que regressou à pista, voltou a carregar a fundo no acelerador e na 14ª volta já liderava e aí se manteve até ao final, com cerca de 8 segundos de avanço para o segundo. Venceu ainda a classe G1. Sem hipóteses contra o Nissan, o Porsche de Pedro Marreiros foi o segundo a cortar a linha da meta, primeiro dos G2. Também a construir vantagem entre o pelotão esteve Bruno Pires, dupla de Fábio Mota, que aguentou o 3º posto da volta 13 até ao final. Atrás seguia José Rodrigues, que encontrou a oportunidade perfeita para rodar à frente de Francisco Mora. No entanto, os dois pilotos e também Pedro Marques foram penalizados com 30 segundos no final da prova e Mora acabou assim por conquistar mais um triunfo nos TCR. Nuno Batista foi o 6º a ver a bandeira achadrezada, mas com a penalização do adversário Bruno Pires, ocupou o 2º lugar entre a classe dos G2. Já a dupla Fábio Mota e Bruno Pires terminaram em 3º nos G2. Foi um bocadinho confusa por causa do safety car e da paragem na box. No meio disto tudo, penso que em termos de andamento estivemos bem, um bom ritmo de corrida e saio daqui com lugares no pódio em todas as corridas na minha categoria. Estamos na luta do campeonato, vamos para Braga para fazer mais e melhor, espero eu. Joaquim Teixeira arrecadou mais um pódio com o 3º lugar nos TCR. Foi um fim de semana muito homogéneo, um fim de semana que a nível de pontuação é muito bom para o campeonato e foi um bom início. Esperamos que agora nas próximas a gente mantenha e ainda consiga melhorar. A dupla Jorge e Pedro Silva venceram novamente a classe T4, José Fafiães triunfou na classe TCS. A nova temporada do Open arrancou com novidades e as expectativas em alta, apesar de todas as condicionantes. Eu estou convencido que da forma como as coisas estão a ser organizadas e estruturadas, este campeonato tem, já a partir de Braga, previstos 16 carros e aqui estão 13 e estão 16 confirmados para Braga. Se acabarmos o ano com 16, 17, 18 carros seria muito bom e seria um bom indício para 2021.
A caravana do Open de Portugal de Velocidade by Michelin viaja até Braga para a segunda jornada em setembro.